Porque partidos políticos, parlamentares e entidades da sociedade civil protocolaram na tarde de hoje, lá na Câmara Federal, o chamado super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O super pedido consolida argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara Federal. Entre os argumentos está o mais recente, o que aponta a prevaricação do presidente da República no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Com o mesmo argumento, o senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Por orientação da Controladoria Geral da União, o contrato para a compra da Covaxin foi cancelado pelo governo federal. O laboratório indiano Bharat BioNTech, fabricante da vacina Covaxin, negou na manhã de hoje que haja irregularidades na negociação de doses com o governo brasileiro. Vamos começar então a debater esse tema, esse super pedido de impeachment. Vai, não vai? Bruna Torlai, você começa. É engraçadíssimo, né? O Bolsonaro, são tantos pedidos de impeachment que essa história de montar pedido de impeachment ficou caricata. A oposição, ela estava esperando a oportunidade, mas ela não teve nem a paciência de esperar terminar a CPI. Ela já quer se afobar e levar o pedido de impeachment com base numa suspeita, né? Então, são coisas assim que demonstram, de fato, que a CPI, ela está sendo feita para desgastar o governo. Não acho que haja o interesse real no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o interesse mesmo é desgastar ao máximo a sua imagem para que no ano que vem, de repente, aí ele perca um pouco mais de apoio e a oposição tenha alguma chance nas eleições. Não acho que, de fato, seja algo que preocupe os senadores. Não acredito que eles próprios acreditem que vai passar esse pedido de impeachment. Amanda Klein, passa ou não passa? Difícil. Não tem esse contexto, esse cenário agora. É fato que o presidente Bolsonaro está num momento político de muita instabilidade, um momento político delicado, sensível, em que ele está, assim, mais acuado e mais espremido, principalmente por essas últimas revelações da CPI, mas também numa crise de impopularidade. A economia começa a se recuperar, mas a inflação, o desemprego ainda estão muito altos, tem a crise da energia. Então, tem uma série de fatores políticos que tornam essa trajetória mais instável, mas dificilmente você tem um crime por um motivo muito simples. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é aliado de primeira hora do Planalto, então ele já se comprometeu a não aceitar nenhum pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro e diz isso publicamente. Aliás, o seu antecessor no cargo, Rodrigo Maia, também já tinha muitos pedidos de impeachment, acho que mais da metade desses 123 dormindo na gaveta, e também não aceitou. E também há um entendimento entre ministros do Supremo Tribunal Federal que o impeachment, neste momento, causaria mais sobressaltos ao país. De qualquer forma, é muito simbólico esse super pedido de impeachment que reúne, sim, partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL e outros, PDT, Solidariedade e Cidadania, mas também alguns deputados que acompanharam a trajetória no início do presidente Bolsonaro, como Kim Kataguiri do DEM, a Joyce Hasselmann do PSL, o Alexandre Frota do PSDB. Então, tem representantes de partidos também de centro e de centro-direita, e todos eles se uniram nesse pedido supra-ideológico e supra-partidário, nas palavras do deputado Kim Kataguiri, e sob o seguinte argumento: estaremos em palanques distintos no ano que vem, teremos candidatos distintos no ano que vem, mas todos concordamos que o presidente Bolsonaro cometeu crimes durante a pandemia e não pode continuar à frente da presidência da República. No ano passado, em outro momento em que o presidente esteve muito acuado, quando foi aberto o inquérito dos atos antidemocráticos e as investigações contra o filho dele, o Flávio Bolsonaro, o episódio das rachadinhas avançou, o Bolsonaro construiu uma base aliada justamente com o intuito de protegê-lo do impeachment. Foi isso que deu origem ao casamento dele com o Centrão, que hoje sofre alguns abalos, justamente espremido aí por essas denúncias envolvendo a influência do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. E é por isso que o Bolsonaro também silencia e está quieto até agora, porque justamente ele não quer colocar esse casamento em risco, ele não quer que nada abale essa relação dele com o Centrão, porque disso depende a sobrevivência e a permanência dele no cargo. Hoje não há votos para tirar o presidente Bolsonaro do cargo, então ele continua com apoio político, com um apoio popular, embora menor, muito menor do que ele já teve um dia, mas que fica em torno de 25% da população, tem economia mostrando alguns sinais de recuperação, então, portanto, dificilmente isso o tiraria do cargo agora. Mas é um pedido que aumenta a pressão política no momento em que o presidente está acuado.
Constantino, tem impeachment sem o Centrão? Não, não tem impeachment sem gente na rua, sem crime, né? Eu acho ótimo esse super pedido, eu acho realmente algo maravilhoso e excelente, porque nós estamos vivendo num país cada vez mais dividido, né, de forma binária, e isso mostra exatamente quem está do lado do mal, né, quem se juntou às práticas cotidianas de um PT e PSOL da vida, que começa um governo do qual eles são oposição, eles já abrem logo com vários pedidos de impeachment. Quantidade não é qualidade, podem fazer 500 pedidos de impeachment, se depender do João Amoedo do Novo, vai ter 1.000 por dia, né, e sem nenhum embasamento, sem nenhum crime, sem nenhum indício de crime, né, tudo na base da narrativa tosca, fajuta, das acusações levianas, cada óbito na pandemia é culpa dele, aí tem que apagar a Argentina do mapa, fingir que o Uruguai e o Chile não existem, e por aí vai, né? Quer dizer, é um negócio ridículo, falta só, entre aspas, o crime. Como eu disse, eu acho positivo ver isso, porque mostra a corja toda unida. Nas palavras do ex-ministro Weintraub, a tigrada toda junta, né? Então, esses traidores de primeira ordem, que se mostraram apenas oportunistas e não são direita nem aqui nem na China, aliás, estão mais para defensores do modelo chinês do que qualquer coisa de direita, né? Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, junta tudo isso, não dá meio parlamentar sério, conservador, né? Então, as máscaras estão caindo nessa pandemia. As máscaras estão caindo, é a turma do tapetão que tenta desgastar, que banaliza uma coisa séria como impeachment, né? E tudo em prol de uma narrativa oportunista de olho em eleições. Então isso vai ter um preço cobrado nas urnas, né? Essa turma vai ter que disputar eleitor daqui para frente com o PT, com o PSOL, porque de direita eu tenho muito claro que ninguém mais vota nessa turminha, né? Ficou muito claro que eles não têm nenhum tipo de credibilidade. E eu fecho só lembrando de uma coisa, né? Para quem diz confiar muito nessas pesquisas fajutas, né, que mostram até um ex-presidente corrupto aí quase vencendo no primeiro turno e o Bolsonaro derretendo, né? Para quem diz confiar muito nessas pesquisas, parece um tanto desesperada a oposição, né? Pedindo impeachment, tentando provocar, criar, junto com a cumplicidade de uma mídia também, um tanto canalha, denúncias vazias, né? Parece desespero isso, né? Será que estão com medo de 2022? Muito bem, meu querido Jorge Serrão, quem está preocupado com o impeachment é o Lula, porque disse que desorganiza um pouco o cenário do ano que vem. Exatamente. Tem dois temores sobre um eventual impeachment de Bolsonaro que não vai acontecer. Um é o PT ficar sem o Bolsonaro para ser o contraponto que ele precisa para gerar essa polarização para a eleição 2022. E o outro temor é que venha a assumir a presidência da República do Brasil o general Antônio Hamilton Mourão, que parece, para os olhos de todo mundo, que é uma pessoa mansa, cordata. O Mourão é linha duríssima, ele é direita convicta. Com ele, o pau come. E ele tem um conhecimento estrutural muito grande da máquina pública. Tem popularidade, tem ascensão direta sobre as Forças Armadas que o respeitam bastante. Vai comandar agora uma operação de grande repercussão internacional que vai ser a garantia da lei e da ordem na Amazônia. Vai atacar diretamente o crime organizado na área ambiental. ONGs já estão preocupadas, a turma do suposto direito dos manos da bandidagem lá no Amazonas também, as facções criminosas de lá que estão deitando e rolando, praticando assaltos diretos à navegação, sabem que a entrada agora das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica no jogo vai complicar a operação dele. Então ali vai ser uma operação de grande prova de desgaste para o próprio governo. Se o governo se sair bem nessa operação agora da Amazônia, Bolsonaro ganha aí um grande fôlego de popularidade. E o general Mourão também pode até servir que essa operação bem-sucedida se torne até uma nova aliança entre Bolsonaro e Mourão. Aí que o impeachment não sai de jeito nenhum. Fernando Collor de Mello caiu porque brigou com o Congresso. Dilma Rousseff dançou porque partiu para cima do presidente Eduardo Cunha e ele triturou com ela. Bolsonaro foi muito mais esperto. No primeiro ano achou que podia governar sem ter uma base aliada sólida, mas depois passaram-se
2 anos, 1 ano, quase 2 anos, aí ele concluiu que não tinha jeito, tinha que fechar o acordo com o Centrão. Aí fez esse casamento inconfiável, a noiva do outro lado é uma noiva feia, uma noiva bastante corrupta, clientelista, patrimonialista, mas não tem outro jeito. Sem ela, não há possibilidade do presidente da República sobreviver nesse regime presidencialista. Então, Bolsonaro se mantém em cima desse acordo que tem com Arthur Lira, dificilmente cai. Agora, a oposição é muito esperta. Ela já criou mais um argumento para alimentar a guerra de narrativas. Guerra de narrativa é sempre inconclusiva para a eleição do ano que vem. Então, esse componente de agora, o super pedido de impeachment, nada mais é que campanha eleitoreira antecipada para 2022. Nada vai mudar, mas o desgaste de Bolsonaro pode ser muito grande se ele não tomar providências cabíveis para melhorar suas estratégias de comunicação. É isso. Muito bem, nossas mulheres aqui do 3 em 1 pediram a palavra. Primeiro Amanda, em seguida a Bruna. Eu acho que tem muitos crimes que o presidente Bolsonaro cometeu, principalmente durante a pandemia, né? Todos expressos lá na lei de improbidade, na lei que rege os pedidos de crime, de impeachment, os crimes de responsabilidade, crime contra a ordem sanitária, contra a saúde pública, contra a vida, contra a administração, que ferem o decoro do cargo, a honra, enfim, tem milhões, até porque são crimes bem abertos, então você pode encaixar ali milhões de crimes que o presidente Bolsonaro cometeu e a gente vive aqui no dia a dia, e a CPI agora desnudou, revelou, elucidou todos esses crimes que ele cometeu, a não comprar vacinas, ao insistir no tratamento precoce. Agora, recentemente, a gente teve a imagem dele abaixando máscara no mesmo dia de 2 crianças, né? Um crime contra a saúde, expondo as crianças ao risco de ficarem doentes. Enfim, o presidente tem aí uma ficha corrida imensa, uma longa lista de crimes. Só que isso é diferente de você ter um contexto, um cenário político que possibilite o impeachment. Se a gente voltar um pouquinho atrás na história e lembrar o que aconteceu com a presidente Dilma, ela já tinha tido uma erosão grande da base de apoio popular, ela tinha mais ou menos 10% de popularidade naquela época e 69% de desaprovação ao seu governo, e principalmente ela tinha o Eduardo Cunha à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Inclusive, ele aceitou um desses pedidos de impeachment, porque ele já tinha vários na gaveta, mas ele aceitou um desses pedidos justamente no dia em que o PT disse que votaria a favor da continuidade do pedido de cassação dele no Conselho de Ética, porque ele passava por isso, ele enfrentava esse processo no Conselho de Ética, aí ele foi lá, retrucou, contra-atacou e aceitou um dos pedidos de impeachment. O resto da história a gente já sabe. E tinha os protestos nas ruas. Agora, hoje, tem gente nas ruas também. A gente vai para o terceiro protesto, a terceira manifestação nesse sábado. Aliás, tem sido manifestações cada vez mais numerosas contra o governo Bolsonaro. Então, o apoio dele, de alguma forma, vai se erodindo, mas ainda não chegou aquele cataclisma, aquele processo catártico que pode desenrolar, pode desaguar, desembocar no impeachment. Nesse cenário, a gente ainda não chegou, mas que há muitos crimes cometidos pelo presidente que ensejariam, sim, o prosseguimento de um processo de impeachment, se houvesse apoio político, isso não há a menor dúvida. Você, Bruna. Olha, uma coisa importantíssima que o Constantino disse, eu gostaria de sublinhar para que isso não seja esquecido, é o seguinte: por mais que a base de apoio ao governo Bolsonaro ela seja distinta, você tem os apoiadores mais fanáticos, tem o pessoal da torcida, tem o pessoal que entende que o governo Bolsonaro é sim representativo da direita, fala, não, Bolsonaro é o líder que a direita tem hoje, beleza, vamos lá, a gente sabe que os seres humanos são falíveis e a gente está aí vendo um pedido de impeachment em cima de suspeita, né? Pelo amor de Deus, não vamos perder tempo aí engolindo narrativa. Então, o que foi muito importante que o Constantino disse é que todo esse pessoal que diz ser de centro e centro-direita e tal, e assinou junto, esse pessoal acabou para eles a popularidade que eles já tiveram um dia com o voto de quem hoje tem consciência plena que é a direita. Hoje, quem tem consciência plena que é a direita, e ser direita é a defesa da propriedade e da liberdade, e isso é absolutamente incompatível com a defesa de coletivismo, e as pessoas já entenderam isso aí. São essas as pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, mesmo sabendo que o governo tem problemas. E essas pessoas não perdoarão todos aqueles que, por oportunismo, foram correndo ali para o colinho da esquerda com intenções políticas no ano que vem. Então, muito bem lembrado pelo Constantino, por isso que eu gostaria, eu fiz questão aqui de sublinhar. Agora, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, meu caro Serrão, ela tinha menos de 10% de apoio popular, né? Nós estamos falando do governo Bolsonaro, que, gostando ou não gostando, ainda tem pouco mais aí de 20, 25, 1/3 da sua população o apoiando.
Você acredita que dá para acontecer esse impeachment ou não? Não, com certeza o de Bolsonaro não. E a Dilma ainda tinha um fator maior ainda. Havia contra ela, na era PT, comprovação de corrupção sistêmica ocorrendo. Você veja aí o caso da Odebrecht, que agora o Supremo Tribunal Federal tenta acobertar, através de Ricardo Lewandowski, uma vergonha. Ontem a gente recomendou, leia lá o livro A Organização, vocês vão ver que absurdo é a roubalheira sistêmica que se instalou no Brasil durante o governo petista. Então, não tem chance desse mesmo episódio acontecer com Bolsonaro. Agora, a quantidade de acusações a Bolsonaro chama atenção a um fato que merece ser debatido. O regramento excessivo no Brasil. Aqui temos regrinhas, leis para imputar qualquer um por qualquer coisa. Só que na efetividade da questão judiciária, nada acaba acontecendo. Somos, no fim das contas, sempre o país da impunidade. É fácil acusar, não é fácil provar e a sustentação real do que é efetivamente crime nunca ocorre efetivamente. Então, é preciso um debate sobre essa fábrica de acusações, esse esquema de assassinato de reputações que ocorre no Brasil contra empresas, até contra a própria classe política e a impunidade geral de um sistema judiciário que, sem trocadilho, não funciona direito. Você, Constantino? Nós vamos ver o resultado da nossa enquete. Hoje vai ser aquele dia de 98 contra 2, vamos ver. Mas, assim, em primeiro lugar, sobre o que a Bruna trouxe aí, né? Essas figuras como o Kim, isso aí não tem mais um voto de direita, né? Isso caiu a máscara, isso é tucano para baixo, né? Isso é tucano para a esquerda. Né? Hoje já tem foto circulando aí do Kim, inclusive com a turma toda do petista, apontando para livrinho. Quer dizer, as máscaras caíram. Não é uma questão de ideologia, são pseudo-liberais. Se venderam como tal, né? E agora estão num projeto de poder do lado da esquerda. Então, isso vai ficar cada vez mais claro. Né, o oportunismo, o grau de desonestidade. Quanto a comparações com Dilma, né, vamos lá, Dilma destruiu a economia brasileira junto com Lula, a obra começou no Lula, tentaram destruir a democracia, mensalão, petrolão, aparelhamento, até hoje a gente paga um preço altíssimo, né, de advogados petistas infiltrados até mesmo nas cortes mais altas do país, então tentou levar o Brasil na direção da Venezuela, né, então ali é uma coisa muito clara, mas a vantagem desse programa é que a gente debate. E aí pode aprender com um jornalismo sério argumentos tão importantes quanto esse. Então eu acho que eu vou até mudar minha opinião hoje e vou fechar com a minoria ali que vai ser de 1 ou 2% para fazer companhia, né? A colega de bancada que está sempre apanhando nas enquetes. Eu estou convencido. O que é mensalão, petrolão, Venezuela, destruir o Brasil? O presidente tirou a máscara na frente de 2 crianças. Acabou. Amanda, Assunto você. encerrado. Que crime. Desde que eu não apanhe da informação, tá ótimo. Meu compromisso com a informação, já repeti isso aqui 1000 vezes, mas o compromisso do colega de bancada aí é com a torcida, né? Essa é a diferença de quem faz jornalismo sério e de quem faz um jornalismo fanfarrão.